Sejam todos bem-vindos à nossa aula 24 da disciplina de estruturas de dados avançadas. E hoje a gente vai ver o algoritmo remover, tá? Então eu tô um pouco doente hoje da garganta, tá? Então a gripe tá voltando novamente, não sei se é gripe, se é virose, o que é isso, mas eu já tive isso do Natal pra cá, né? E tá voltando de novo. Então eu não sei se eu vou ficar pior amanhã, mas eu vou tentar fazer o que for possível hoje. Então hoje eu pretendo ser bem breve aqui, tá? Ok, então a gente vai focar hoje no algoritmo remover da rubro-negra e vamos primeiro ver aqui a definição de árvore rubro-negra, né? Então é uma ABB onde cada nó, né? Se esse nó ele for um nó externo, ele tem cor negra. Os caminhos de V para seus descendentes, nós externos possuem idêntico número de nós negros. Se R, né, não é raiz, não, se o V não é raiz e é rubro, então o pai dele tem que ser negro, ou seja, não pode ter rubro-rubro no caso entre pai e filho, tá? E se você tem o V como raiz, então ele vai ser negro, tá? Então, outro algoritmo que a gente vai usar hoje vai ser esse que é o mover pai, tá? Então, a gente viu ele aula passada, aqui ele tá certinho, ó, porque a linha 8 ela tá fora desse senão, tá? A aula passada, a gente viu que ele estava errado, tá? Ele estava dentro do... Essa linha 8 aqui, ela estava dentro desse senão aqui, então ela estava errada aqui, tá certo. Ok? Então, basicamente ele serve para você colocar o pai do U para ser o pai do V. Então, lembra que nessa estrutura de nó, a gente tem três ponteiros. Tem um ESC, tem um DI e tem o pai também, tá? Então, é, a gente vai. é, a gente fez, né, esse algoritmo aqui para facilitar um pouco para a gente. Tá? Então, vamos pensar aqui no algoritmo remover, então. Então, para isso, vamos para a nossa lousa virtual. E é o seguinte. Então, dado que você tem essa árvore rubro-negra e você quer, por exemplo, excluir esse nó aqui, ó. Esse nó aqui ele é rubro. E você simplesmente pode usar o remover lá da ABB normal, tá? Porque como ele tem a cor rubro, você não vai ter nenhum problema com aquelas propriedades da árvore rubro-negra, por exemplo, tá? Então você não vai ter nenhum desses problemas. Então aqui você, quando pegar um nó rubro, você simplesmente exclui ele e pronto. Agora, se fosse esse daqui, ó, como é que a gente poderia resolver? Porque ele é um nó negro e assim eu vou estar tirando, né, um nó que é negro. E vai dar problemas para mim, porque ele está sendo contado aqui, por exemplo, nesse caminho aqui. Ok? Então você tinha dois nós negros, depois que você remover ele, você não vai ter mais nenhum nó negro. Tá? Então você pode pensar assim, ah, professor, mas ó, depois que você tirar ele, né? Depois que você remover ele, eu vou tirar ele aqui agora. Bem, você vai tirar ele, aí esse aqui ele vai subir, ó. Ok? Então esse aqui ele vai subir e ele é rubro, né? Ó. Ele é rubro. Então para você ter o nó que é negro para a mesma contagem, você simplesmente tira esse nó rubro aqui e coloca para ele ser negro. Tá? Então, de fato, assim você consegue resolver o seu problema. Então, é aqui quando o filho do nó que a gente removeu, né? Ele for, ele for rubro aqui, como nessa situação, a gente simplesmente pode colocar esse filho, né, do cara que a gente removeu para ser negro, que a gente deixa a mesma quantidade que estava anteriormente de nós negros, tá? Então, por isso que a gente vai fazer um algoritmo de remoção parecido com o da ABB, só que eu vou ter que ter esse cuidado com as cores, né? Então eu vou ter que deixar aqui
a referência do filho do cara que eu removi. Tudo bem? Então, se ele for rubro, a gente simplesmente coloca é, é, negro nele, tá? Esse filho desse cara. Agora é o seguinte. E se a gente remover esse aqui, professor? Esse aqui. Aí aqui vai dar um problemão. Porque o filho dele é um nó externo que é negro, tá? Então, esse jeito aqui ele é um pouco mais complicado, tá? Então, vamos focar nesse caso aqui depois, tá? Depois a gente vai pensar, a gente vai notar que tem uma opção de casos aqui para a gente tentar resolver esse daqui. Então, primeiramente a gente vai focar nesses dois mais simples, né? Que seria para você remover um rubro, né? Como esse daqui, ou então algum cara como esse aqui que tem um filho que que tem a cor rubra, tá? Então, para isso, né? Como eu falei, a gente vai focar nos casos que tinha anteriormente lá da remoção em uma ABB. Tá? Eu já coloquei ele aqui para ser um pouco mais rápido para a gente. Tá? Então aqui a gente tem que fazer algumas modificações com relação a duas coisas. Né? Bem, os casos simplesmente, basicamente, eles são os mesmos. Né? Eu resolvo da mesma forma. Só que aqui eu tenho duas preocupações a mais. Uma é com o X, né? Aqui o X eu estou dizendo que é o filho do nó removido, né? Então lembra que quando eu removi esse nó negro aqui, eu tenho que ter a referência desse nó rubro aqui para colocar ele como negro depois, tá? Então, por isso que eu tenho que ter esse X aqui. E a minha segunda preocupação, né? A minha segunda preocupação vai ser com o pai, né? Porque eu tenho um ponteiro também que aponta para o pai. E antes, né? Lá na nossa árvore ABB que a gente viu, né? A gente não tinha esse nó pai. Não, esse ponteiro que é pai que sai lá do nó. Então, então aqui a gente vai basicamente usar aquele algoritmo ver pai. Tudo bem? Então a gente vai exatamente utilizar ele, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Então, esses casos aqui, eles que são mais básicos, né? Então, aqui no caso você quer tirar o Z, tá? Então aqui você quer tirar o Z. E aqui o que você faz normalmente é só colocar você colocava o ponteiro, né? Que vai lá pro Z. Você bota ele pro R, né? E o ponteiro do pai do R você coloca lá pro pai do Z. Só que isso a gente sabe que o mover pai ele já faz, tá? Então, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é só mover pai. Então, mover pai. Então, você pega o Z e o Z.d. Ok? E como você tem que colocar o X sendo o filho, né? Então, o filho do cara que você está removendo, o cara que você está removendo é o Z, né? Então, o filho dele é o R. Então, o R, vou colocar aqui antes aqui, ó. X recebe o Z.d. Okay? Para depois verificar a cor dele para saber se é rubro. Se for rubro, eu simplesmente dou a cor negra e resolvo logo. Esse caso aqui de baixo eu posso fazer de modo análogo. Então, x recebe z.ask. E aí eu vou colocar um mover pai para o z.ask. Eu não sei se aqui é mover pai rn. Eu não. Não, eu botei só mover pai mesmo. Pronto. Bem, então, esse terceiro caso aqui. Vou explicar também esse z aqui, né? Esse y aqui. Então, basicamente, esse y
quando eu preciso dele, né, ele é o meu sucessor, tá? Então, nesses dois casos aqui eu não preciso de sucessor, então basicamente eu não uso ele. Mas nesses outros aqui eu vou precisar sim, tá? No outros dois aqui embaixo. Então vamos aqui. Então, pro nosso terceiro caso, que é o nosso caso C. Então, é, então primeiro eu vou. Então, tive que dar uma pausa aqui. Então, voltando aqui. Né? Então, esse do item C aqui, a gente faz assim, né? Pega. Eu não vou mais colocar, né? Uma seta vindo e outra voltando, não, tá? Mas vou colocar só uma só para ficar mais claro. Mas entendam que tem duas, né? Tem dois ponteiros aí, né? Tem um indo e tem um descendo, tá? Então, aí a gente tem que depois pegar o lado esquerdo do R e colocar lá pro L, tá? E pronto. Aí aqui a gente consegue exatamente o que a gente quer, tá? E claro, né? Eu tenho que colocar esse cara aqui, ele vai ser o meu X, né? Porque quando eu pego o sucessor, eu tô trocando, né? Eu tô trocando esse camarada aqui por esse daqui, tá? Então, simplesmente, eu tenho que esse cara aqui vai ser o filho do cara que eu removi, né? Apesar de eu ter removido esse daqui, né? Então, eu tirei esse daqui. Na, na verdade, eu coloquei esse aqui no lugar dele, né? Ó, lá no lugar dele. Então, ele vai fazer papel dele agora, no D, né? Então, o que na verdade eu fiz foi mexer com esse cara aqui, bem? Então, o X que eu vou passar vai ser ele aqui no caso do direito do R, tá? Então, aqui no caso eu vou colocar o X para receber esquerda, né? A direita do Y. Direita do... E eu tô colocando aqui Y porque você sabe que esse caso ele vai se repetir bem aqui. Então, para ser mais geral, né? Como eu sei que esse aqui é o Y e esse aqui vai ser esse cara que está lá embaixo aqui nesse item D. Então eu vou colocar aqui o Y, tá? Mas no caso poderia ser o D.D, por exemplo. Aqui nessa situação é o mesmo. Mas nessa aqui de baixo já não é, tá? Então só para depois juntar os dois casos daquela forma que a gente já fez anteriormente. Ok? Então, vou mover pai. Mover pai. Eu vou mover o pai do D pro Z.ASCII. Ok? Vou estar fazendo isso daqui. Pois eu não vou. Eu poderia fazer isso aqui, né? Mover pai do. Usar aqui o mover pai novamente, mas eu não vou fazer isso porque, como eu sei que ele vai se repetir aqui embaixo, tá? Então eu vou fazer diferente. Tá? Então, i.ascii esse cara aqui, ó, vai receber o ASCII. E depois eu tenho que colocar o ponteiro do pai lá pra ele, né? Então, ASCII pai e y. Então, o y.s, que é esse aqui. Aí o ponto pai dele é o que estava indo para o z. Agora ele vai apontar para o
Então, vou colocar um pouquinho mais aqui. Acima eu tô fazendo muito grande agora. Bem, e assim eu consigo resolver esse caso. Tá? Agora vamos pro caso D aqui. Pro caso D aqui que tá aqui embaixo. Então, primeiro passo, eu vou transformar, né, esse caso D no caso C para depois eu simplesmente copiar e colar o que tem aqui, ó. Tá? Ok? Então, como eu já falei anteriormente, né, eu vou pegar o Y e vou colocar no lugar do D. Então, eu vou pegar o Y e vou colocar no lugar do Z. Então, na verdade, eu estou removendo daqui de baixo, né? Ó. Esse cara aqui que eu estou tirando. Porque aqui eu vou fazer essa troca, tá? E vou colocar ali em cima. Então, vamos lá. Então, aqui o X vai ser exatamente esse cara que está aqui, né? Então, o X vai receber o Y.D. E aqui a gente já percebe a semelhança que tem, ó, com a primeira linha lá do caso C, tá? Então vamos continuar aqui. Então agora, o que é que eu tenho que fazer, né? Tenho que pegar o pai desse cara aqui, né? Ó, o pai do Y, né? Que ele está apontando aqui para ele. Tenho que fazer ele apontar para o X, tá? Para depois eu pegar a esquerda Y e colocar pro R, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, mover pai. Colocar do 1, tá? E depois o Y de db d ponto de. E claro, o pai desse R aqui, né? Vai ter que apontar pro Y, que é o pai dele, tá? Então Y ponto de. Não, ponto pai, né? Ponto. Opa, pera ainda. Y ponto de ponto pai db o Y. Okay? Então esse cara aqui ele já está apontando pro R. Aí a direita dele, que é a direita dele é exatamente esse cara aqui. O pai dela vai receber ele. Ou seja, o ponto pai dele vai receber o Y, né? Tudo bem? Então, basicamente, esse aqui é o caso. É esse caso aqui, né? Ok? Então, vou colocar aqui. E esse segundo caso aqui seria simplesmente fazer essas operações aqui, ó. Bem, isso aqui a gente já viu lá na aula da remoção lá da ABB. Okay? Então, deixa eu só... Ó, se você for prestar atenção, ó, todo esse caso aqui está aqui dentro. Ó. Então, se eu tirar esse pedaço aqui, ó, aí você fica com essas linhas aqui, você vai ter exatamente o que está aqui em cima. Okay? Então, você vai ter exatamente o que está em cima. Ok? Mas só para você ver que funciona, né? Então, essa configuração aqui, eu vou ter essa daqui que é a que eu quero, né? Então, primeiro você move o pai do Z para o Z.ASCII. Então,
que você vai fazer? O z vai para o z.esc, moveu para cá. Depois o y.esc vai receber o z.esc. Você vai colocar para cá. E o y.py, não, .esc.py, ele vai receber o y. Então, o y.esc é esse cara aqui, ó. Aí o pai dele vai receber ele, né? Opa, aqui tá errado, né? Não tá certo não, né? Porque ele vai... Aqui na verdade é o x, né? Desculpa. Desculpa, não. Não é x não, pera ainda. Deixa eu tirar esses aqui. Pronto, aqui, claro que tem que ser do y.esc, né? Só que como eu quero tornar esse caso mais geral, eu vou colocar aqui o y, tá? É o mesmo desse caso aqui embaixo. Que é y, então. Então, mover o pai do z pro y. Depois, a esquerda de y você coloca para a esquerda do z. Depois, o pai, que está na esquerda do z, que é exatamente esse cara aqui, né? Agora, vai receber o y como pai. Tudo bem? Então, é assim, na verdade. Então, aqui você tem um y aqui em cima, aqui e aqui. Okay? Aqui, né, nesse caso C aqui, você poderia deixar do jeito que estava, que era o z.g. E aqui nesse caso eu tenho que ele é igual ao y, tá? Só que como eu quero usar aqui nesses dois casos aqui, ó, eu vou colocar simplesmente o y, tá? Tudo bem? Então, basicamente, esses aqui são os casos para a gente fazer remover aqui no caso seria a remoção mais simples, ok? Então vamos colocar esse algoritmo aqui agora, tá? No caso a gente não mexeu com as cores, tá? A gente está assim, fazendo aquela remoção normal. Então aqui a gente vai colocar o que a gente fez, tá? Então, primeira linha, o y ele vai receber z. Então lembra que naqueles dois primeiros casos, A e B, você tinha que o y ele era igual a z. Depois, se precisasse do sucessor, aí você simplesmente modifica o y para ser o sucessor, tá? Aqui eu vou guardar a cor, né, desse y, ok? Por quê? Porque ele pode ser o elemento que eu estou removendo, tá? Se ele tiver a cor negra, que vai dar problema, tudo bem? Então eu tenho que guardar essa cor. Lembrando que, né, que se o y ele for modificado, né, para ser o sucessor, então você tem que modificar essa cor original. Porque lá você vai de remover o sucessor, tá? Então, vamos lá. Então, se o y.esc dá igual ao nó externo, então lembra que aqui não é nulo não, tá? Aqui é equivalente ao nosso nó externo. Você resolve daquele modo que a gente já viu. Não, aí se a gente tiver no caso lá do B, né? Então você resolve desse modo aqui. Em caso contrário, você tem que pegar o sucessor. Então o y vai receber o sucessor de z. E aqui no caso eu vou pegar a cor lá do sucessor, tá? Porque lembrando que o problema que dá é lá no sucessor. Tudo bem? Porque aqui eu peguei o sucessor, arranquei ele lá do lugar dele e coloquei ele no lugar do nó que eu removi, tá? Então na verdade, é como se eu tivesse... eu não fiz uma troca porque o Z ele foi removido, mas eu substituí ele, né? Então eu fiz a substituição dele pelo sucessor. Então, como eu fiz essa modificação,
Então eu vou ter que ver lá no sucessor, porque eu posso ver que a remoção efetiva foi feita nele, tá? Então por isso que eu estou guardando a cor dele. Então o x ele vai receber o y.d, que aqui em ambos os casos a gente tem, né? Porque você tem dois casos de sucessor, tá? Então aqui eu vou verificar se eu tô naquele caso D, ok? Porque se eu tiver no caso D, eu tenho que fazer algumas coisas antes para transformar, né, no caso C, tá? Que é exatamente o que está aqui, tá? Então você tem isso daqui, aí você transforma no caso C, em seguida você consegue resolver o caso C desse modo aqui. Então aqui você fez aquela nossa remoção normal de ABB, mas só que com o cuidado aqui da cor que você está removendo, né? E com os pais também aqui nesses mover pais aqui, nesse y.pai.d. Tá? Você está fazendo essas modificações também. Bem? Ok? Então no final das contas você vai ter que ver lá, né? Se essa cor original lá que você removeu aqui, né, for negro, aí você vai ter problema, você vai pro algoritmo do rota remover que eu tô chamando aqui. Se for uma cor rubro, então você já fez a sua remoção, não tem mais o que ser feito, ela continua sendo rubro-negra. Okay? Então aqui a gente vai focar agora nesse rota remover aqui. Okay? Então a gente vai ter que ver alguns casos de remoção. Bem, então vamos aqui para nossa virtual. E aqui eu já coloquei os casos possíveis. Então aqui você tem 4 casos, ó. Aqui tem mais um aqui embaixo. Tá? Esses casos aqui não são simples de você verificar que eles existem e nem também que eles ocorrem, tá? Não, que eles existem, ocorrem, então, ou então como é que você pode resolver cada um desses casos, tá? Então, de modo geral, não é simples não, tá? Então aqui, novamente, a gente está pensando aqui só para um lado, tá? Então, o outro lado ele vai ser análogo, tá? É só você trocar a ideia de por direita. Tudo bem? Então, desses 4 casos aqui, eu acredito que só que lembrando aqui para a gente ter aqui a noção do que está acontecendo, tá? Esse cara aqui que é o X, né? Lembra dele? Ele é o filho do cara que eu removi. Aí o problema que pode dar, como eu já falei para você, né? É ele ser negro, tá? Então o filho do cara que eu removi ele ser negro. Por quê? Porque se ele for rubro, eu simplesmente coloco a cor dele sendo negro, tá? Mas no caso dele ser negro, então eu vou colocar aqui NN, né, simbolizando de que você precisa de 2 cores negras aqui, tá? Então meio que esse cara X aqui, né, ele tem a cor negra dele, mas ele tem que ter uma segunda cor negra que seria a do pai dele que foi removido. Tá? Então, no final das contas, né, o, o que é que eu quero? Eu quero passar essa cor negra aqui para outro nó que seja rubro, por exemplo, né? Aí você pode até pensar, né, professor, então eu vou pegar esse negro aqui e vou colocar bem aqui nesse rubro aqui, tá? Só que aí vai ser complicado, né? Porque os caminhos que vão para cá, ó, ou então para cá, para essa subárvore, elas precisam de 3 nós negros. Ok? Que são esse aqui e mais esses dois aqui. Okay? Lado A que tá faltando. Ok? E esse aqui, ó, por exemplo,
ele tem 2 negros. Aí se você tirar esse rubro e colocar um nó negro, ele vai ter 3, né? Então aqui você está tirando de um lado e está colocando do outro. Ou seja, você está piorando um lado e o outro ao mesmo tempo, tá? Então aqui não é interessante você fazer, é, resolver aqui dessa forma não, tá? É, mas existe aqui, no nosso caso 4, né? Basicamente essa ideia, né? E poder tirar esse rubro aqui, tá? E colocar um negro para ele. Tá? Só que antes de fazer isso, eu tenho que fazer uma rotação, tá? Eu tenho que fazer uma rotação simples em torno do B. Tá? Ah, professor, então será que vai dar certo? Vamos ver aqui, tá? Então, para fazer essa rotação simples, aqui você vai ficar com um D, o B vai baixar e o A ele vai ficar aqui, tá? Então, tendo aqui a rotação simples. O C vai vir para cá e aqui você vai ficar com o E. Okay? Então a ideia aqui é a gente continuar com a mesma quantidade de nós negros, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, né, ó, com 1, né? Porque aqui é um caso de você ter rubro ou negro não vai interferir em nada. Da mesma forma, o C aqui tem a cor 2 que pode ser rubro ou negro, tanto faz. Bem? Então eu vou fazer o seguinte, o C eu vou deixar com a cor 2, que é a cor mesmo normal dele, né? Ó, porque quando você pega aqui, ó, quando você pega esse trecho aqui, você está contando esse nó negro aqui, né? Só que você conta essa cor 1 mais essa cor 2, que elas podem ser negras também. Bem? Mas o fato é que abaixo do C, você tem que ter a cor 1, a cor 2 e um negro. Okay? Então, ó, então para chegar até no C aqui, ó, eu tenho que ter a cor 1, a cor 2 e a cor e uma cor negra, tá? A cor 2 eu já tenho, então falta a cor 1 e a cor negra, tá? Então eu vou colocar a cor 1 aqui, ó. Vou colocar de azul mesmo. A cor 1. E o B eu vou colocar negro. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu sei, ó, que o E, né, para chegar aqui até o E também, ó, eu tenho que ter a cor 1, tá? Então eu tenho que ter a cor 1, tenho que ter uma cor negra, tá? Então eu tenho que ter 1 e a cor negra. E aqui de fato eu tenho a cor 1. Ah, professor, você tem a cor rubro aqui também. Mas o rubro para mim ele não conta nada lá nos caminhos para ter a mesma quantidade de nós negros, tá? Então aqui simplesmente ele não vai influenciar com essa cor rubro aqui não. Tipo, eu não vou colocar rubro aqui no E, então eu tenho que colocar a cor negra porque eu tenho que ter um nó negro aqui, tá? Que aqui no caso era o D, agora vai ser o E. Tudo bem? E o A, ó, preste atenção, ó, olha só que legal. O A, ele precisa, aqui nessas subárvores dele, né? Eu tenho que contar quem? Eu tenho que contar com 1 e 2 cores negras. E adivinha só, olha só pra cá. Eu tenho a cor 1, tá aqui, e tenho uma cor negra. Então eu tenho que ter mais uma cor negra, então eu simplesmente coloco ele para ser negro. Tá? Aí agora finalmente eu consegui resolver meu problema, tá? Simplesmente fazendo uma rotação e colorindo desse modo aqui. Então aqui eu resolvi o meu problema, né? De ter 2 nós negros. Aliás, de um nó negro com 2 precisar de 2 cores negras. Tá? Então aqui a gente vai fazer essa
ideia aqui agora, tá? Então, primeiro eu vou fazer a modificação de cores, tá? Depois eu vou fazer a rotação aqui, no caso foi a rotação para a esquerda, tá? Então, as cores que foram modificadas aqui, no caso foi a do W, né? Do W lembra que é o irmão do X, tá? Então, ele é o irmão do X. Então, a cor dele, W, foi modificada para a cor do B aqui, no caso, né? Só que B aí ele pode ser acessado, né? Pelo X, né? É o pai do X, no caso, então o próprio pai dele também, né? Funciona. Depois a cor que foi modificada aqui foi a cor do, do que tá do E, né? Que é o que tá à direita, né? Ele era negro, ele era rubro, né? Ó, passou a ser negro, tá? Então, o w.d.cor recebe negro. Ok? Então, fiz essas modificações aqui com as cores. E depois eu faço uma rotação. E eu vou colocar só RE, tá? No pai do X. E eu vou colocar o X aqui para receber o PT raiz. E a ideia é a gente fazer um loop, né? E eu vou dizer que esse cara aqui ele foi igual a raiz, eu vou parar o meu loop, tá? Então é somente para isso. Tá? Então, dado que você fez e resolveu esse caso 4 aqui, então você pode pensar nesse caso 3, né? Por quê? Porque desse caso 3, você pode transformar nesse caso aqui embaixo, não? Então lembra que você pode pegar esse rubro aqui, né? Ah, então vou pensar em fazer uma rotação simples, né? Então será que esse caso aqui de cima, né? Esse caso aqui de cima, será que ele não se resolve só com a rotação dupla, né? Porque o rubro ele tá aqui, né? Ó, tá bem aqui assim, né? Então como é que a gente pode fazer isso? Então a ideia aqui, ó, é a gente transformar esse caso 3 no caso 4, tá? Para isso, o que é que a gente tem que fazer, né? Primeiro a gente tem que fazer uma rotação aqui no D, tá? Que é no irmão do X. Então a gente faz uma rotação nesse camarada aí e para a gente transformar nesse caso aqui embaixo, tá? Então vamos fazer essa rotação no D, tá? Então o A ele, ele permanece e o B também. Então o C ele vai subir, o D vai descer e o E também vai descer. Ok? Então o A vai continuar precisando aqui de duas cores negras. O B aqui, no caso, tem a cor 1, que pode ser rubro-negra, ele vai continuar com a cor 1. Aí para transformar nesse caso aqui, aí embaixo, né? Eu vou ter que pegar esse C sendo a cor negra. Opa, a cor negra. E nota que ele mudou de cor, né? Ó. Ele era rubro, ele passou a ser negro porque eu tô buscando essa configuração aqui, tá? Então, dois negros, esse cara precisa, aqui tem um e aqui tem um rubro. Então, o D, vou colocar rubro aqui, ó. E o E, eu vou deixar negro. Okay? Basicamente, eu só troquei essas duas cores aqui. Ok? Então, esse cara aqui é o X, né? Eu vou deixar ele sendo o X, que é o A. Eu vou atualizar o irmão do A para ser o W. Tá?
Então, simplesmente assim. Então, vamos resolver aqui esse caso do modo como eu falei, tá? Então, primeiro eu vou modificar as cores. Então, o W aqui, né? Tenho essa configuração. Eu tenho que mudar a cor do C e a cor do D, tá? Então, o C, ele pode ser acessado pelo w.esc cor, tab negro, depois o W cor, recebe rubro. Aí depois eu faço a minha rotação, nesse caso aqui a rotação direita, o W. Depois eu tenho que atualizar, né, meu W, porque ele tem que ser o C, tá? Então aqui eu posso atualizar o W, como ele é irmão do X, né, então W recebe o x.py.d. Okay? Ele é o irmão direito, né? Ok, então, desse caso, eu vou passar pro caso 4 e lá eu vou resolver o meu problema. Tá? Então, se ele precisar fazer uma rotação simples ou dupla, ele simplesmente resolve o caso, né? Depois de cada uma dessas rotações. Agora vamos voltar para esses dois casos aqui de cima, né? Então, meu que eu comecei de baixo para cima. Como é que a gente pode resolver o caso, né? Eu tinha comentado, né, que esse daqui, né, eu não posso tirar esse negro daqui, né, essa cor negra para colocar aqui que vai dar errado, tá? Só que esse aqui, ele é bem interessante, ó. Por quê, né? É bem interessante, porque você vê, ó, que essa subárvore aqui, né, ela precisa de dois negros aqui na raiz, né? Então, se eu remover um negro dela, eu vou ter que remover um negro lá da minha outra raiz também, porque lembra que eu tenho que ter a mesma altura negra, né? Eu tenho que ter a mesma altura negra aqui, que é para essa contagem ela ser a mesma partindo aqui do B. Então, se eu tirar um nó negro daqui, eu tenho que tirar um nó negro daqui também. E eu posso tirar daqui, ó, dessa raiz, tá? Ah, professor, então você consegue resolver dessa forma? Vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Porque você pode até perceber que eu coloquei a cor 1 aqui no B, né? Então, ó, se eu tirar uma cor negra daqui, eu vou ter que tirar uma do outro lado também. Então, não é só colocar... Não, eu posso remover também. Aí você pode me falar, ah, professor, pois então, eu tenho que ver, né, esse problema com o B, né? O B com o D. Tudo bem? Por quê? Porque o B talvez ele seja rubro, né? E se ele for rubro, como é que você pode resolver? Você simplesmente coloca ele para ter a cor negra. Tá? Então, se você pode fazer isso, né? Aí você simplesmente continua no seu estado perfeito, né? Porque antes, né, esse cara aqui precisava de dois negros, né? Ó, se você tiver aqui, ó, se essa cor aqui era rubro, né? Aqui você necessitava de dois nós negros. E agora, né, ó, aqui nessa configuração aqui do lado, a gente tem dois nós negros aqui nesse pedaço. No outro também, ó, aqui você tem dois nós negros aqui. E assim, ó, você vai continuar com dois nós negros. Esse aqui é rubro, tá, ó. E esse aqui também, né, ó. Tem dois nós negros, aqui vai ter dois nós negros também, então aqui seria o seu caso ideal, né? Então, se essa cor 1 ela for rubro, você simplesmente coloca ela negra que você resolve o seu problema, tá? Mas pode ser que ela seja uma cor que é negro,
tá? Ou seja, você está transferindo, né, o seu problema do A para o B. Porque se for negro, aí você vai precisar colocar negro, negro aqui no B, né? Negro, negro aqui no B. E é evidente que se o B ele for raiz, então não vai interferir mais nada em cima dessa árvore, simplesmente porque não existe mais nada. Ela é a raiz, você simplesmente pode tirar um nó negro da raiz, dessas cores negras aqui que você tem para a raiz, que você resolve o seu problema, porque você está tirando um para todos os caminhos partindo da raiz, tá? Não vai te dar mais nenhum problema. Tudo bem? Mas talvez o B também não seja raiz, tá? Então, se ele não for raiz, eu vou estar eu vou estar levando o meu problema aqui para cima, tá? Ó. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o x aqui, ó. Tudo bem? Porque o meu problema simplesmente ele pode passar aqui pro B, tá? Porque agora é o B que precisa do negro negro nessa situação aqui, tá? Ok? Então, é assim que eu resolvo esse caso, né? Assim, ou então resolvo parcialmente esse caso, tá? Então aqui simplesmente eu vou colocar a cor do W para ser rubro e o X vai receber o x.py. Você percebe que se ele continuar assim até a raiz, vai chegar uma hora que você simplesmente não tem mais nenhuma necessidade de fazer nada, né? Você simplesmente deixa lá a tua raiz com uma cor negra sozinha, porque não vai interferir no resto da árvore. E uma raiz ela ter uma única cor negra, tá? Pronto. Agora esse caso 1 aqui, como é que a gente vai fazer esse caso 1? Tudo bem? E agora, o que é que eu faço, professor? Esse caso 1, você pode transformar ele em um dos outros três casos, tá? Porque o caso 1 aqui, ó, se você for perceber, a única diferença dele para os outros é porque o irmão, né, do X, ó, ele é rubro. Os outros aqui, ó, são todos negros, tá? Então, o que é que você pode fazer? Você pode transformar esse caso 1 em um desses outros três casos aqui, tá? Então, essa é a ideia. Então, do caso 1, você vai transformar para o caso 2, ou para o caso 3, ou para o caso 4. Ok? Como é que você faz isso? Você faz uma rotação aqui no B, uma rotação esquerda no B, e analisa para ver o que é que vai acontecer, tá? Então, você tem o D aqui em cima que vai subir, o B vai baixar, o A vai baixar, o C vai vir para cá, e aqui você vai ficar com o E. Ok? Então, para ficar um pouco espelhado aqui, a gente pode até pensar assim, né? Ó, esse aqui rubro e os outros negros aqui. Ok? Então, aqui nesse caso, o X vai ser esse daqui e o W vai ser o C. Tudo bem? Se você for fazer aqui as contas, né? O, o X aqui ele precisa de 2, né? Ó. Então aqui você precisa de 3 negros. Aqui você precisa também de 3 negros, né? Até o C, ó, você tem 2 negros. Então até o C, ó, você continua com 2 negros. Até o E, você precisa de 2 negros. Até o E você tem 2 negros aqui também. Bem, então você transformou o seu caso 1, caso 2, 3 ou 4. Okay? Então aqui a ideia, né? É basicamente, efetivamente, o que resolve aqui pra gente é só o caso 4, né? O 3, você transformando ele que você resolve também, mas é porque também não é tão fácil de você trabalhar desse modo aqui, tá?
Então vamos lá, o x, primeiro as cores, né? Depois eu vou fazer as, as outras modificações, né? Então uma que se modificou foi a cor do B, tá? Que aqui no caso é o pai do x, né? O x.pai do cor vai receber rubro. Outra cor que se modificou foi o do D, né? O D ele é negro agora, tá? Então w.cor vai receber negro. Pronto. Aí agora, depois vou fazer uma rotação esquerda no x.pi. E o W ele vai ter que ser atualizado porque o novo irmão dele vai ser o C, tá? Então aqui W vai ser o irmão direito, né? Pi.d. Ok, então basicamente esses aqui eles são os 4 casos que eu tenho que trabalhar, tá? Como eu falei, não é tão simples você chegar nesses 4 casos aqui, nem resolver cada um deles, não, tá? Não é tão simples assim de você ver, não. Ok? Então vamos lá para o nosso algoritmo rota, tá? Então deixa eu trocar aqui para os nossos slides. Então, o rota remover, ele vai pegar esses casos, né? Então, enquanto o x, né, ele for diferente da raiz, então lembra que é, é, você pode ter aquele caso 2 que ele vai subindo, subindo, subindo até chegar lá na raiz e, de fato, você não precisa ter mais nenhum cuidado lá, porque a raiz, de fato, ela não precisa de 2 negros lá não, porque não tem ninguém acima dela, tá? Então ela simplesmente pode descartar uma dessas coisas que é, que é negro, tá? Então lembra que o X é um nó que precisa de 2 cores negras, né? Okay? E o x.co, né, ele é diferente de rubro, tá? Porque se você chega em um X que tem a cor rubro, né? É só você dar negro para ele, né? Porque ele é um nó que está precisando da cor negra do pai dele, né? Depois que eu removo. Então lembra quando ele tiver a cor rubro, eu simplesmente coloco ele com a cor negra, vai dar certo, tá? O problema é quando ele tem a cor negra e eu tenho que ter mais uma cor negra do pai dele, tá? Então enquanto isso for verdadeiro, né? Eu vou ver lá se eu estou no caso de fazer rotações para a esquerda, tá? Então lembra que a gente só pegou os casos da esquerda, da direita você pode ver de modo análogo, tá? Então, se o x ele for pai esquerdo, a gente vai estar na situação que a gente viu, tá? Então, o w vai receber o x.pi.d, que no caso ele vai ser o irmão direito do x, né? Depois eu vou ver lá aqueles casos lá, tá? Então, o caso 1 é quando o W ele tem a cor rubro, tá? É o nosso primeiro caso. E é dessa forma aqui que eu resolvo. E a gente já viu, tá? Depois, eu vou ter o caso 2, né? O caso 2 é quando os filhos do W, né, eles ambos têm a cor negra, tá? Aí eu vou resolver desse modo aqui, né? Aqui, basicamente, colocando o meu problema a um nível acima lá da árvore, que é simplesmente o x vai receber o x.pi. Então, você repara aqui também, ó, porque como o caso 1 que está aqui em cima, ele vai transformar no caso 2, 3 ou 4, aí foi por isso que eu não coloquei nenhum senão aqui, ok? Então, aqui é se e aqui é se, não é se não, não, ok? Porque desse caso 1 aqui, você já faz uma transformação lá na sua árvore e pode ser que caia nesse caso 2 aqui e você faça logo de imediato, tá? Então esse aqui é o caso 2.
Aí o 3 é quando você tem o filho esquerdo sendo o filho esquerdo de W, ele tendo a cor rubra, tá? Então lembra que tu tem que fazer a dupla rotação aqui nesse caso, tá? Então tu faz uma rotação simples primeiro lá no W para depois você fazer lá no pai dele, que é o mesmo pai do X, tá? Então você resolve desse modo aqui e, e esse caso aqui você transforma lá no caso 4, tá? Então do caso 4 você resolve desse modo aqui e aqui você finaliza é, é, as suas operações, porque a árvore ela vai voltar a ser rubro-negra. Tá aqui. Ok? Então, se isso aqui não acontece aqui de cima, ou seja, você está na configuração, né, de para a direita, tá? Que é análoga, tá? Então, basicamente você troca a ideia de esquerda por direita e direita por esquerda, tá? Então, depois que você fez tudo isso daqui, né, desse enquanto aqui, você mantém o X ele tendo a cor negra, tá? Porque lembra que ele pode sair aqui desse enquanto, né, ó, tendo a cor rubro. Aí se ele tiver a cor rubro aqui, você simplesmente coloca para ele ter a cor negra aqui no final. Ok, pessoal? Então, ó, é isso, tá? Então, é, muito obrigado, tá? Então fiquem todos com Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.